Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que segue se preparando para receber a Ponte Preta sábado no Morumbi. Com uma campanha decepcionante no Brasileirão, afinal de contas são apenas 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas em 22 jogos, o tricolor precisa vencer a Macaca para, quem sabe, tentar sair da zona de rebaixamento. O nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos, que está no CCT da Barra Funda, acompanhando a entrevista coletiva do zagueiro Bruno Alves. Tem tantos jogadores que são considerados bons, mas não tem funcionado bem. O que falta para que a qualidade do papel seja traduzida em campo? Eu acho que é um encaixe, né? Como eu disse aqui na minha apresentação, quando toma gol não é só culpa da defesa. Eu acredito que essa parada aí de 10 dias foi importante para o Dorival estar acertando alguns detalhes de posicionamento. Ele está intensificando bastante nisso, então eu acredito que ele fez os ajustes necessários para a gente estar podendo fazer um bom jogo diante da Ponte Preta no sábado. Bruno, aqui no fundo, estamos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Queria retomar um pouco a primeira pergunta que foi feita para você. Arboleda suspenso, você treinando hoje como titular ao lado do Rodrigo Caio, que voltou da seleção brasileira. Ansiedade, cara, de estrear com a camisa do São Paulo? Como eu respondi a primeira pergunta, né, tem mais 2 dias de treinamento para o jogo. Claro que eu estou preparado, estou treinando bem, estou com a confiança, como todos também estão treinando bem, o Lugano, a Aderlan, então eu volto a dizer, quem o Dorival escolher vai dar o 100% para ajudar o São Paulo nessa situação. Enfrentar a Ponte Preta no Morumbi, provavelmente casa cheia, nesse contexto que o São Paulo se encontra, torna a vitória uma obrigação diante da Macaca? A gente sabe que no Brasileiro não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis, mas a gente tem que estar preparado. A gente conta com o apoio do torcedor para fazer uma bela festa, nos apoiar até o fim, buscar o resultado até o último minuto. Bruno, tenho 2 perguntas para você. Primeiro, o Rodrigo voltou da seleção, moral lá em cima, o cara que é convocado volta bem, mas enfim, ele foi muito criticado nos últimos jogos, né? Então a gente percebe que o torcedor perdeu um pouquinho ali a confiança, não só nele, na defesa, pelos gols sofridos. Você que treinou hoje ao lado dele, eu sei que você não tem ainda certeza que vai jogar, como é que é jogar ao lado do Rodrigo Caio? No treinamento ali, o Rodrigo Caio é um excelente zagueiro, né? O nível de seleção brasileira, todos conhecem o trabalho dele, então acredito que ele vem com uma experiência maior de seleção, ele vem ensinando alguns posicionamentos. Eu tenho certeza que quem for jogar do lado dele vai estar confiante, ele vai passar bastante segurança para fazer um bom jogo. A segunda é se viver uma expectativa, até pelo tempo de um jogo para o outro, que o Lugano, que é você sabe disso, um grande ídolo da torcida, fosse o substituto do Arboleda. Se o Lugano ficar de fora e você for o escolhido para ser o companheiro do Rodrigo Caio, você acha que por essa idolatria do Lugano junto à torcida, a cobrança vai ser maior em cima de você? O Lugano é um excelente zagueiro, né? Todos sabemos da história que ele tem aqui no clube. E os zagueiros que estão aqui hoje, todo mundo está treinando bem, então a gente sabe que quem foi escolhido, né? Se for eu, o próprio Lugano, a Aderlan, sabe da responsabilidade em todo si, né, do São Paulo, de estar defendendo essa camisa aqui, não preocupamente com isso, mas saber da responsabilidade do jogador que for entrar para poder estar honrando a camisa do São Paulo e ajudar a equipe. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, primeiramente sobre o Lugano. Quando o Lugano foi contratado, chamado de El Dios pelos torcedores, aquela loucura toda, eu me lembro que eu me coloquei aqui no Gazeta Esportiva entendendo que o Lugano não era o mesmo Lugano que brilhou no São Paulo no passado. Era um jogador já em fim de carreira, lento, com limitações. E aí, boa parte da torcida do São Paulo reclamou, xingou. Tem até um telespectador uruguaio que era fã do programa, simplesmente sumiu do mapa depois de ouvir o que a gente avaliava. Aí veio o tempo e o tempo comprova que a gente não estava errado. O Lugano não conseguiu se firmar. E agora eu acho que ele é o 5º, 6º zagueiro. Não tem oportunidade, não teve com o Rogério, que era um grande amigo dele, teve 1 ou 2 oportunidades só, e também não está tendo com o Dorival. E é uma questão técnica, além de física. Então havia até expectativa se renovaria com o contrato com o São Paulo, se renovaria, enfim. O Lugano está longe de ser solução, apesar de toda a história que ele tem no São Paulo e também pela seleção uruguaia. Do ponto de vista de classificação, a situação do São Paulo segue muito delicada.
vai entrar em campo contra a Ponte Preta pressionado, assim como tem entrado pressionado nos últimos jogos, e o São Paulo tem sentido a pressão, tem sucumbido à pressão. Então resta saber qual vai ser o comportamento diante da Ponte, que também, infelizmente, não faz um bom campeonato, Flávio. Macaquinha está capengando, como diria lá no interior. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, mas a Ponte está dentro do campeonato dela, né? Ela não entrou para ganhar o título, não entrou para brigar por Libertadores. A Ponte prioritariamente tem que não cair. Não é o caso do São Paulo. O São Paulo ele está nessa situação, mas ele está jogando menos do que se esperava. Esperava-se um São Paulo, se não brilhante, se não retirando suspiros, brigando pelo título, pelo menos um São Paulo que brigasse pela Libertadores. E não aconteceu em nenhum momento. São Paulo está nessa parte lá de baixo da tabela, parece que há 11 rodadas, né? De um total de 11 ou 12 rodadas. É muita coisa. Então, e pode, mesmo ganhando da Ponte, se vier a ganhar, ele pode não sair da zona do rebaixamento ainda assim. Então, é um time absolutamente decepcionante. E aí não adianta, é a zaga, é o todo. O São Paulo não funciona como time. E quando não funciona como time, as figuras elas acabam não aparecendo. O Dorival é um cara muito competente, teve esses dias todos para trabalhar, talvez o time volte um pouquinho melhor. E não quer dizer que vai ganhar o jogo, não, porque esse lado psicológico que o Celso abordou é muito, muito válido. O time de São Paulo treme, o time de São Paulo não aguenta. O Cueva jogou pela seleção do Peru muito bem pelo meio. O Gareca está colocando ele como homem de meio. No São Paulo ele está jogando mais pelo lado do campo. Talvez até isso o Dorival possa... Não, o Dorival é um cara inteligente, é um cara que vê futebol. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, é um grande ponto de interrogação. Ninguém em sã consciência pode apostar em nenhum resultado no sábado. O São Paulo não é melhor que a Ponte não é melhor que o São Paulo. Estão ali, são 2 dos 12 que se caírem ninguém vai se surpreender. A decepção é tão grande, porque a gente vive falando aqui, pelo time que o São Paulo tem, vai sair da zona de rebaixamento. E o São Paulo só piorou. Em vez de sair da zona de rebaixamento, foi caindo, né? É o penúltimo colocado, quer dizer, o segundo pior time. E sempre contra times menores é que ele tem piorado ainda mais. Nos clássicos o papel não tem sido tão ruim, embora não consiga resultado, mas jogando igual para igual. Mas contra os pequenos a coisa tem sido muito complicada. Bom, e a enquete de hoje tem a ver com o próximo compromisso do Tricolor, sábado, contra a Ponte Preta no Morumbi. A pergunta é: caso perca, a torcida do São Paulo vai começar a questionar o trabalho de Dorival Júnior? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua participação. Celso, você acha que... A torcida vai invocar de qualquer jeito. Não mas você acha que eles vão para cima do Dorival? Porque todo mundo já percebeu que não é o Dorival o problema. Mas o torcedor pensa, assim, em sua maioria... Ô, louco, pegou pesado. Mas é verdade, pensa em sua... Não, se o torcedor pensasse, não vaiava o time com 15 minutos de jogo. Entendeu? Não ia pegar no pé do treinador, muitos vencedores, inclusive. Eu vaio quando o time está ruim com 15 minutos de jogo. Eu acho mais fácil pagar uma terapia e resolver o seu problema do que ficar vaiando no estádio. Eu acho melhor ir vaiar no estádio. Eu não curto muito essa história de técnico pressionado. Vai contra aquilo que eu acredito. Eu sou absolutamente contra. O treinador foi contratado. Ok, dê tempo para ele fazer um trabalho. Faça chuva, faça sol, vença ou perca. Que ele tenha tempo de desenvolver uma filosofia, pelo menos. Não dá para tirar o Dorival Júnior, Flávio, agora e colocar... Não será surpresa se o São Paulo perder a Ponte, que a diretoria demite o Dorival. Nossa. Não será surpresa. Você vai perguntar o que eu... Não precisa nem falar o que eu acho disso, né? Claro. Mas tem sempre alguma cabeça que fica de plantão. E a próxima é a do Dorival Júnior. Se ele perder o jogo no sábado, e eu adoro o Dorival Júnior, claro... amigo querido desde o tempo que era jogador, mas eu espero que ele perca o jogo sábado, por motivos óbvios, né? O adversário. Então, claro, mas por incrível que pareça, se o Dorival perder, independentemente de pressão da torcida, que eu acho que vai acontecer, porque a torcida pega no pé, o Dorival fica ameaçado de ser demitido. Até porque o Flávio tem total razão, porque a gente sabe de histórias dos bastidores. Quem está no poder hoje adorava derrubar o treinador. Treinador vitorioso, tal. Veio uma derrota, antes mesmo o treinador da coletiva estava lá ligando para o treinador. E cabeças têm sido dadas. Você viria treinar o São Paulo, tal, com um cara no cargo. Cabeças têm sido dadas, a verdade é essa. O próprio Lugano que foi citado, ele foi contratado politicamente, não por causa da bola, porque ele tem uma liderança legal, mas ele não tem a mesma condição. E o Lugano... É porque a torcida gosta. Ele sempre foi um jogador voluntarioso, ele nunca foi tecnicamente brilhante. É claro que ele já não era mais o mesmo jogador. E ele é tão gente boa que ele teve uma proposta do Celtic
até para ganhar mais do que no São Paulo, agora nos últimos dias da janela, e ele não aceitou. Falou, eu não deixaria o São Paulo nessa situação. Então, nossa, realmente, ele é um cara bacana, mas ele veio porque ele era um símbolo, era uma cabeça. Eles ficam dando nomes para poder assim como o Rogério foi contratado. Claro. Também porque era um nome que a torcida gostava e tinha eleição. Eles não sabiam nem um pouco da filosofia do Rogério, como é que ele trabalhava, como é que não trabalhava, e não tiveram nenhum pudor de dar a cabeça do Rogério Ceni. Imagine de alguém que não é o Rogério Ceni, né?